Jacó, mesmo por tudo que ele passou, ele continuou tendo fé em Deus, ele continuou crendo que Deus poderia livrá-lo daquela situação. Entendi, Dani, mas você pode me explicar o que é fé? Pri, segundo a Bíblia, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi pela fé que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que veio a existir de coisas que não aparecem. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa os que o buscam. Por isso precisamos ter fé, Pri. Nós devemos pedir como os discípulos: Senhor, acrescenta-nos a fé. Se não tivermos fé, a operação de Deus será nula em nossa vida. Mas hoje, a palavra de Deus para nós é: cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Entendi, Dani, mas o que muitos esquecem é que estamos vivendo hoje os últimos dias da igreja na terra. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo se aproxima, os sinais estão se cumprindo, as guerras, a fome, a miséria assolam diversos países. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos já tem se esfriado. Podemos ver as lutas, dificuldades crescendo a cada dia. O inimigo ataca furiosamente contra a igreja do Senhor, pois só ela pode apagar os dados inflamados pelo maligno. Por isso faz-se necessário que cada crente seja com sua fé firmada no Senhor. Devemos a cada dia meditar na palavra do Senhor, onde ali existem grandes homens e mulheres que viveram pela fé e foram vitoriosos. Priscila, pelo jeito você entendeu certinho o que é fé. Quando você pensa em alguém que teve muita fé, que pessoa que vem em sua mente? Abraão, Jay, ele foi o pai da fé. Isso, Abraão foi o nosso maior exemplo de fé. Porque mesmo quando ele morava lá em Ur dos Caldeus, Deus disse para que ele fosse a uma terra que ele ainda mostraria. E ele foi deixando tudo para trás, crendo que receberia de herança aquela terra. Foi pela fé que Abraão pôde abraçar o seu filho Isaque, que mesmo sendo velho, Deus prometeu e assim se cumpriu. Foi pela fé que Abraão entregou seu filho Isaque, crendo que até mesmo das cinzas Deus poderia ressuscitá-lo. E se nós tivermos fé, o mesmo Deus de Abraão está aqui nesta noite. E Ele pode resolver a minha e a tua causa. Por isso, meninas, a palavra de Deus para nós hoje é: cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Igreja, aproveitando que as meninas estão falando sobre fé, esse ano o Grupo Nova Esperança faz 25 anos e o nosso tema é sobre fé. Jovens, será que não tem ninguém mais na Bíblia que possamos falar que teve tanta fé como Abraão? Nós podemos falar de Abel, porque pela fé ele ofereceu maior sacrifício a Deus do que o seu irmão Caim. Pela fé Noé, para a salvação da sua família, preparou uma arca e foi feito herdeiro da justiça. Pela fé, caíram seus muros de Jericó, sendo rodeados por 7. Pela fé, Raabe não pereceu com os incrédulos de Jericó, acolhendo em paz seus filhos. Vamos falar sobre Davi, pois ele venceu Golias com uma funda e 5 pedras. Pela fé, Ezequias recebeu do Senhor mais 15 anos de vida. E se falarmos de Paulo e Silas, que pela fé oraram e a sua oração abalou o cárcere? Outro exemplo é Pedro, pois pela fé Pedro disse ao paralítico: levanta-te e anda, e ele andou. O próprio Jesus nos disse: se tivermos fé, faremos grandes obras como foi feito por ele. Para que a nossa oração seja aceita, precisamos ter corações puros e sinceros perante Deus e perante os nossos irmãos. Jesus mesmo nos adverte: se trouxeres a tua oferta ao altar e lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali perante o altar e vai te reconciliar-te primeiro com ele. Depois vem e oferece a tua oferta ao Senhor. Assim, a tua oração será aceita e a vitória é certa. E nessa noite, o Espírito Santo diz para a igreja: prepara o teu coração, estende a tua mão para ele e ele te dará a vitória. A falta de fé é algo prejudicial na vida do crente. Em Zacarias, nós vemos um exemplo. Há muito tempo, ele e sua esposa Isabel vinham pedindo um filho ao Senhor. Porém, quando o anjo do Senhor lhe disse que sua esposa ficaria grávida, ele duvidou, porque já eram avançados em idade. Mas Deus não perdoou a sua incredulidade e ele ficou mudo até o nascimento de seu filho. Por isso, se hoje nós quisermos receber as bênçãos dos céus, devemos ter certeza e acreditar que ele cumpre aquilo que nos promete, pois ele não é homem para que minta e nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Por isso, o crente deve estar sempre atento à palavra de Deus,
porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não tem lugar em destaque em sua vida, amado irmão, por mais que oramos, por mais que buscamos, jamais seremos atendidos por não termos fé. Temos que orar, mas também temos que crer a quem estamos orando a essa fé. E essa fé é conseguida através da palavra de Deus, onde sempre devemos estar firmados na palavra, devemos crer na palavra, devemos viver a palavra. E tudo, amada igreja, tudo que pedirem com fé, hoje mesmo poderá receber. Todos aqueles que vieram a Jesus obtiveram a resposta da sua fé, porque tiveram fé. A mulher do fluxo de sangue tocou em sua fé e foi curada, porque teve fé. Jairo creu e sua filha foi ressuscitada. Bartimeu clamou com fé, o Senhor ouviu e restaurou sua visão. O centurião disse: somente uma palavra tua e meu criado sarará. E a cura aconteceu naquela hora. Marta creu e viu e teve fé quando Lázaro foi ressuscitado. O leproso teve fé e foi limpo. Então, irmãos, nessa noite, se tiveres fé, receberás os dons espirituais, falarás em línguas e as maravilhas acontecerão, pois nosso Deus honrará quem tem fé. Andando Jesus nas partes de Tiro e de Sidom, uma mulher cananeia clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Os discípulos rogaram-lhe dizendo: Mestre, despede-a, porque vem gritando atrás de nós. E ele disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela chegou diante do Senhor, prostrou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele disse: ó mulher, não é bom pegar dos pães e deitar aos cachorrinhos? E ela humilhou-se diante dele e disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Jesus se alegrou, olhou para ela e disse: ó mulher, aleluia, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquele instante a sua filha ficou sã. Tivemos tempos de fé, igreja, mesmo sabendo que não era digna de receber o favor do Senhor, aquela mulher não desistiu, mas creu que somente o Senhor poderia restaurar a saúde da sua filha. E a sua fé deu-lhe forças para se humilhar perante o Senhor e receber a sua vitória. Queres também ter vitória? Humilha-te perante o Senhor e Ele te exaltará, pois o Senhor é o Senhor da vitória. Querido irmão, querida irmã, em quem está firmada a tua fé? No Deus impossível, o Deus vivo que criou os céus e a terra, ou nas promessas de homens falhos e perfeitos que nada podem fazer nem por si mesmos? A tua confiança deve estar firmada no Senhor, pois só dele vem a vitória. Creia e não duvides, pois aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, que são levadas pelo vento para um lugar e para o outro. Não sejas como Tomé, que creu apenas quando viu, mas se creres ou esperas o que Deus pode fazer na tua vida. O próprio Jesus nos disse: nos últimos dias surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão tão grandes sinais e prodígios. Mas eis que tenho predito: portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa, não acredite. Esses dias são chegados, igreja, temos que vigiar. Não devemos nos deixar levar por qualquer vento de doutrina, mas temos que ter a nossa fé firmada na palavra de Deus, que é viva e eficaz, e nos mostra como devemos servir a Deus na beleza de sua santidade, pois Ele é o justo juiz, está às portas, o céu está para si, povo fiel, zeloso e de boas obras. E é por isso que hoje esses jovens e essa igreja estão de pé, pois são homens e mulheres de fé que não têm desanimado diante das lutas, mas que buscam a resposta e a vitória através da oração, e o Senhor nos tem atendido. O Senhor tem visto os nossos corações sinceros e cheios de fé e tem se alegrado com a nossa oração. São 25 anos que até aqui a mão do Senhor tem nos guiado, tem nos ensinado, tem nos capacitado, e assim será até a sua volta. Do meio desse grupo saíram pastores, dirigentes do círculo de oração, obreiros, levitas, homens e mulheres capacitados e revestidos pelo poder de Deus.